Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá pessoal, me chamo Hugo Schneider, sou estudante da oitava fase do curso de Engenharia Mecânica no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus Lages. Hoje vou estar apresentando o trabalho que nós desenvolvemos, que se dá pelo projeto e construção da caixa de redução de um veículo Baja. O trabalho foi desenvolvido em parceria com meu colega bolsista Jean Carlo e nossos professores orientadores Natália Madalena, Lucas Reitz e Rafael Schreiber. O nosso projeto visa participar da competição Baja-Sai, onde nós temos que desenvolver um veículo off-road. O veículo deve atender rigorosos critérios de desempenho, segurança e durabilidade. Um dos principais componentes para garantir a eficiência do sistema de tração é a caixa redutora de velocidade. Ela deve ser capaz de multiplicar o torque do motor, permitindo que o veículo supere as provas de tração, como por exemplo puxar uma caminhonete, e também deve entregar a potência e resistência suficientes para os testes de velocidade e resistência mecânica impostos pelo regulamento. Com isso, o nosso objetivo foi desenvolver uma caixa de redução para o veículo da equipe Leão Baja do IFSC Lages, com uma relação aproximada de 1:10. A gente verificou na literatura e esse seria o valor ideal. Aqui eu trago o fluxograma que a gente aplicou para a metodologia de construção do projeto. Então a gente teve como início ali o dimensionamento dos elementos, partiu para a modelagem em CAD no software Inventor, e então a gente verificou se esse projeto atenderia os requisitos. Caso não atendesse, a gente reiniciaria o processo, e caso atendesse, a gente poderia partir para a análise de viabilidade de manufatura, onde se a manufatura não fosse viável, a gente iria terceirizar em uma empresa especializada, e caso a manufatura fosse viável, a gente poderia fabricar as peças no campus mesmo. E aí, por fim, a gente teria a caixa pronta. Então, no primeiro processo, a gente fez os levantamentos dos requisitos. Então, a gente precisou desenvolver um sistema que acoplasse o câmbio CVT, que acoplasse as homocinéticas, que tivesse o correto dimensionamento dos bancais para, por exemplo, resistir ali ao torque dos eixos, né? E também um sistema ideal para vedação, ou seja, a gente estaria utilizando o óleo SAI 90 de alta viscosidade para engrenagens, então a gente precisa de um sistema que impeça que esse óleo vaze, principalmente em alta pressão e alta temperatura, né? Então, para o sistema de inserção e remoção do óleo da caixa, a gente utilizou bujões 1/4 de polegada NPT e adesivo para juntas de motores a diesel 3M para a vedação da tampa da caixa. Então, na hora de fechar a tampa, antes de fechar, a gente passou o adesivo ali, também passou ao redor dos bancais para melhorar a vedação. E para a fixação das engrenagens dos eixos, a gente usou também anéis de retenção. Referente à etapa ali de projeto e cálculos, a gente utilizou uma planilha e a gente dividiu o sistema em dois estágios. Então, no primeiro estágio, a gente tinha um pinhão de 22 dentes e uma coroa de 69 dentes, fornecendo ali uma razão de redução de 3,13. No segundo estágio, um pinhão de 27 dentes e uma coroa de 86 dentes, fornecendo uma razão de 3,18. Lembrando que esses valores são aproximados, né? E para os dados das engrenagens, a gente tem um ângulo de hélice de 20 graus, ângulo de pressão também de 20 graus e um módulo de 2 milímetros. Aqui ao lado eu trouxe uma imagem das fórmulas, a gente tirou do material de aula da matéria Elementos de Máquinas, do professor Rafael Schreiber. Então aqui é possível ver as fórmulas das razões. E agora uma explicação sobre os ângulos, a gente optou pelo ângulo de hélice de 20 graus, por ele proporcionar melhor distribuição de carga entre os dentes, redução de ruído e vibrações durante o engrenamento. Então, em comparação ali com a engrenagem de dentes retos, por exemplo, né? E ele também traz um funcionamento mais suave e com menor concentração de tensões nos flancos dos dentes. O ângulo de pressão de 20 graus foi adotado por ser o padrão internacional recomendado pela ISO 53.998 e pela AGMA 908B89, garantindo a intercambiabilidade entre engrenagens comerciais e maior resistência mecânica dos dentes. Já o módulo 2 milímetros, ele foi selecionado com base no equilíbrio entre compacidade, resistência e disponibilidade comercial. Aqui eu trago as imagens das folhas de desenho, né? Então a gente iniciou fazendo CAD e com isso a gente gerou as folhas.
Então aqui tem a vista explodida que a gente fez da caixa para facilitar ali o processo de fabricação, né? Entender tudo o que precisava. Então aqui tem o eixo, as engrenagens, os mancais e os parafusos. Ali na outra folha temos a distância entre centros das engrenagens, tanto para facilitar no processo de furação da parede da caixa, quanto na hora da montagem, né? Para a gente saber as distâncias. E aqui, por fim, a gente tem também a imagem das peças que a gente utilizou para fazer a fixação dos parafusos, né, na parede da caixa. Então a gente teve que fabricar 17 pecinhas, passar o macho para fazer a rosca nelas e então soldar na parede da caixa. Aqui eu trouxe uma filmagem. Como a espessura da chapa é muito grande, a gente precisou terceirizar o processo de corte. Então a gente levou na empresa Potenza para utilizar o método oxicorte. E aqui eu trouxe um vídeo, então, né, desse processo. E ali ao lado o resultado, né, das chapas cortadas. Como esse processo não é tão preciso, a gente precisou esmerilhar as chapas, né, para melhorar o acabamento e o ajuste depois. Por exemplo, também para facilitar no processo de soldagem depois, né. Aqui eu trago algumas imagens do processo de construção. Então ali acima a primeira montagem que a gente fez, utilizando ímãs para fixar ainda. Posteriormente a fixação dos eixos e das engrenagens, ali dos mancais. E também tem uma foto ali em frente ao torno CNC dos códigos que a gente teve que fazer para ter as coordenadas dos eixos e assim fazer uma usinagem com maior precisão. A gente também tem imagens aqui das flanges que a gente fez para conectar a homocinética na caixa de redução, uma imagem da caixa soldada, uma dela montada, né, já com os mancais, e ali uma imagem fazendo uso da fresa para fazer os rasgos de chaveta no eixo. Aqui novamente o uso da fresa, a gente precisou realizar o fresamento no topo da caixa devido a várias irregularidades que haviam ali, e isso iria atrapalhar tanto na montagem quanto na vedação. Então a gente fez o processo de fresamento, manteve a superfície linear e depois fez a montagem da tampa, né, com os parafusos já, e deu certo. Aqui a montagem da caixa, já com os mancais e eixos, e ali um teste manual que a gente fez para ver se ela estaria trabalhando corretamente. Então, sobre os resultados e discussões. A gente precisou de realizar alguns ajustes e alterações durante o desenvolvimento, tanto no projeto quanto na prática, né, na construção. A gente também notou a importância do aperto nos parafusos de fixação em sequência cruzada, ou seja, um aperto em X, para evitar o empenamento. Como a gente utilizou o aço 1020, ele tem essa tendência, né, ele pode acabar empenando. Então, tem que ser realizado o aperto nessa ordem para evitar, por exemplo, o mau encaixe nas engrenagens. A estrutura apresentou boa rigidez e operou de forma satisfatória. E também vale ressaltar que a gente utilizou os furos dos mancais com folgas para ajustes, ou seja, o furo do mancal ele é para parafuso M12, a gente utilizou parafuso M10 e fez também a fixação nas paredes da caixa utilizando a rosca, né, de parafuso M10, justamente para você ter uma maior maleabilidade nos mancais e poder ir ajustando eles conforme a necessidade. Então, na hora de você montar as engrenagens ali, tu conseguiria manipular um pouco para melhorar o encaixe, assim garantindo maior precisão no ajuste. Também um dado que foi levantado em discussão é para um projeto futuro de uma nova caixa de redução, a gente substitui o material da carcaça por ferro fundido cinzento, cuja maior rigidez estrutural e elevada capacidade de amortecimento reduziria tanto o risco de empenamento quanto a propagação de vibrações durante o funcionamento. Além, claro, da facilidade de construção, né? Aqui tem duas imagens da caixa montada no carro. Então aqui uma mais geral e uma mais concentrada ali, apresentando com maior detalhes o sistema em si. E aqui eu trago também um vídeo da gente fazendo o primeiro teste ali de forma manual para ver se a caixa iria transmitir o torque para as rodas, né? Então o giro ali da polia da CVT e o giro das rodas como resultado, né? Após esse teste manual, a gente conectou o motor e ligou o mesmo, né? E fez o teste acelerando o motor, utilizando ali a correia da polia, né? Então, como conclusões, após esses testes e todo o trabalho desenvolvido, as engrenagens projetadas combinadas alcançaram a redução de 1 para 10, o que se mostra suficiente para as provas de tração de acordo com a literatura.
e o projeto desenvolvido e construído atingiu os objetivos em testes estáticos, ou seja, a gente levantou ali o carro com o cavalete, conseguiu fazer os testes e deu certo, ele funcionou, ele transmitiu o torque do motor. Então agora, a partir desta etapa, nós iremos para os testes dinâmicos, que será colocar o carro em movimento, né? Colocar o carro no chão e fazer o teste para ver se a caixa vai suportar, vai fazer toda a transmissão correta. Além disso, então, vale-se ressaltar também a importância das folgas no furo de montagem dos bancais, que eles foram fundamentais para o ajuste de distância ali do centro entre os eixos e encaixe das engrenagens, como eu falei anteriormente, e também o aperto em X foi fundamental para o correto acoplamento da tampa. E é fundamental, a maior ressalva dentro desse projeto é que é fundamental o desenvolvimento de um melhor sistema de vedação para o óleo. Por quê? Como vocês podem ver ali na imagem, tem algumas gotas de óleo no chão. Enquanto a gente estava com a caixa apenas de forma manual, utilizando a nossa mão para fazer o giro, ela funcionou perfeitamente sem nenhum vazamento de óleo. A partir do momento que a gente ligou o motor, utilizando ali as polias, a gente notou que quando ela esquentou e aumentou a pressão do óleo, começou a ter um pequeno vazamento entre os bancais. Então ficou essa observação aí para projetos futuros. Aqui eu trago então, por fim, as referências. E deixo o nosso agradecimento ao edital PropDai, que possibilitou a verba para a gente estar desenvolvendo esse projeto e comprando os materiais, ao Campus Lages e aos professores que possibilitaram esta jornada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.